Vida e Saúde começando agora, é hora de você ficar aqui juntinho comigo, é hora de aprender uma receitinha saudável, é hora de conversa inteligente sobre saúde e saúde física, mental e espiritual, faz parte do seu dia a dia, deve fazer e você pode pensar na sua vida integralmente assim, pensando em como você pode colocar hábitos saudáveis em prática no seu dia a dia. Vida e Saúde está aqui para te ajudar a conduzir essas mudanças tão necessárias que vão trazer tantos benefícios a você. E hoje a gente traz uma receita deliciosa, refrescante de salada de frutas. Tem também papo interessante sobre síndrome de Down. E você acompanha uma reportagem, uma matéria linda também, feita com essas pessoas especiais. Vida e Saúde está só começando, eu quero convidar você para refletir sobre uma frase de Alan Clevert, que certa vez disse o seguinte: alguns têm seus pontos de vista, outros as vistas do seu ponto. Porém, o criativo tem sempre a sua vista, além de qualquer ponto. Que tipo de pessoa é você? Está aberto a analisar opiniões, está aberto a conhecer a visão do outro, a entender o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro precisa? Ou você está tão focado no seu ponto de vista que não consegue aceitar as diferenças, aceitar a riqueza da diversidade? Pensa nisso. Quem sabe está na hora de ser um pouquinho mais aberto, se colocar um pouquinho no lugar do outro para entender, sim, que a sua vista, o seu ponto pode ser um pouquinho mais aberto. Bom, ficou a dica aqui do Vida e Saúde, a frase do dia. Eu quero mostrar para você já a receita que você aprende aqui comigo. Daqui a pouquinho, olha, uma saladona de frutas maravilhosa, funcional, gente. Tem chia, tem uma variedade enorme de frutas e com um molhinho de leite de castanha maravilhoso. Parece leite condenado, mas não é, tá, gente? Não é não, é saudável. Daqui a pouquinho você aprende aqui essa receita no Vida e Saúde. Agora eu quero apresentar quem vai fazer parte do programa. Silmara Leal é psicóloga, já esteve aqui no Vida e Saúde, ela vem lá da querida Clínica e Spa Vida Natural. Bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Você, Teru, e a sua produção. Tá certo, a gente tem prazer em receber você aqui e hoje o assunto é síndrome de Down. Você conhece alguém com síndrome de Down? Você tem síndrome de Down? Tá acompanhando o programa Vida e Saúde? Convive numa família com alguém com essa síndrome? É bastante comum, a gente tem visto muitos casos, mas a gente tem visto também que a inserção dessas pessoas na sociedade está ficando cada vez mais suave, está cada vez melhor. Você acredita nisso, Silmara? Sim, acredito, nós conseguimos perceber isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Essas pessoas, esses indivíduos, eles estão ganhando o seu espaço dentro da sociedade. Hoje eles trabalham, estudam. Verdade. Se desenvolvem muito bem. Bem, vamos tentar entender o que é a síndrome de Down. Você sabe de verdade o que é a síndrome de Down? Explica pra gente, Silmara. Muito bem, vou começar falando o que ela não é. Tá bom. Não é uma doença. Não é uma doença. A síndrome é uma alteração genética que acontece nos cromossomos. Então nós, todos, temos 46 cromossomos. E o indivíduo que tem a síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos. No par 21, ele tem um cromossomo a mais. Certo. E lembrando, é importante dizer, porque essa pergunta muitas pessoas fazem, se tem grau. Mais severo, menos severo? Isso, não. A síndrome de Down não tem grau. O que nós, às vezes, achamos que tem, mas não tem grau. Eu mesma já pensei que tivesse. Sim, diferente, por exemplo, do TEA, que é o transtorno do espectro autismo. Certo. O TEA tem grau, tem do mais leve ao mais severo. Mas a síndrome de Down não tem grau. O que tem são características em comum. Tá bom. Vamos pensar então nessas características. Tem características físicas e tem características do organismo, fisiológicas também. Vamos para as físicas primeiro. Como é que é? Eles têm a conhecida flat face, que é a face mais achatada. Por isso o nariz também, ele é menor e mais achatadinho. É uma característica comum deles, de todos, que são os olhos amendoados, que são para cima, levemente para cima. Então é uma característica bem comum. Outra é comum, a hipotonia muscular, que é a flacidez muscular. Essa é também comum entre eles. Porque eu digo assim,
comum, porque as características existem, mas nem todos possuem todas elas. Certo. Né? Tem, por exemplo, eles têm a prega da mão, é única, nós temos três. E isso eles têm uma prega só, então é uma característica da síndrome. Eles têm o atraso mental, dificuldade na linguagem, então tem algumas características que faz parte da síndrome. Você falou algumas características aqui, a maioria física, mental, mas existem outras características que podem afetar a saúde também do portador de síndrome de Down. Correto. A mais conhecida, uma das, é a cardiopatia congênita. Né? De 40% a 70% dos indivíduos que têm a síndrome de Down tem a cardiopatia. Tá. E quando o indivíduo é cardiopata, ele é sempre cardiopata. Mesmo que faça a correção cirúrgica, ele é considerado cardiopata. E, por exemplo, o cardiopata, ele tem as funções pulmonares prejudicadas por conta da cardiopatia, né? O pulmão é mais fraco. Certo. Então vai ficar mais vulnerável também a doenças, mais suscetível a doenças respiratórias. Sim. Eles também têm o sistema imunológico enfraquecido, é comum. Eles têm deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, o zinco. Certo. E outras. O que é comum também, a predisposição ao tireoidismo. Então, eles também têm. Então, por isso, a importância de um acompanhamento mais rigoroso constante, e né? frequente. Isso. Tá. Muito importante. Para quê? Para a qualidade de vida desse indivíduo. Indivíduos normais, sem a síndrome de Down, vão sofrer irritabilidade, vai sofrer alteração alimentar, vai sofrer alteração no sono. Síndrome de Down, quem tem, também vai sofrer se a tireoide estiver alterada. Sim. Tá. Deixa eu fazer uma pausa aqui na nossa... Pode falar, o que você ia falar mais? Ia mencionar mais um item? Pode ir. Eu só queria mostrar para você aí de casa o que vai ser preciso para a receita de hoje. É claro que ela é super variável, você pode mudar conforme as frutas que você tem aí na sua geladeira. Mas eu tô usando o seguinte, mamão, pera, uva, morango, kiwi... Posso pegar banana, que eu vou pegar aqui do cenário. Você pode pôr abacaxi se quiser, pode usar a fruta que quiser. Também estou usando chia. E para o molho, agora esse sim é legal você seguir direitinho. Meia xícara de castanha de caju deixada de molho, uma xícara de suco de laranja e mel a gosto. Isso aqui vai ser batido no liquidificador e as frutas picadinhas. Dica, se você vai usar banana ou maçã na sua salada, é legal pingar umas gotinhas de limão para que elas fiquem branquinhas, não comecem a oxidar e fiquem marrom, que daí dá aquele aspecto feio na salada, né? Então uma dica é usar bastante laranja ou umas gotinhas de limão simplesmente na maçã e na banana vão garantir que elas fiquem bem branquinhas, tá bom? Agora sim, doutora, eu queria saber o seguinte, quando é que dá para descobrir, quando é que é feito o diagnóstico da síndrome de Down? Já dá para fazer na barriga alguns exames, mas muitas surpresas acontecem na hora do parto mesmo. Isso, a grande maioria, mas é possível descobrir sim na barriga. Né? Tem mães que no exame morfológico do primeiro trimestre, certo? Com 3 meses de gestação, já percebem. Já identificamos isso. Normalmente é uma medida diferente que dá na translucência no colo da criança e aí essa mãe recebe a informação que existe uma possibilidade, que ela deve fazer um outro exame e aí através do cariótipo, a contagem dos cromossomos, ela vai ter a certeza. Tá. E agora eu quero falar um pouquinho do impacto dessa mãe, dessa família que vai receber essa notícia, tanto durante a gestação como no momento do nascimento. Como é que a mãe deve se preparar, sem neura, para a chegada de um bebê com síndrome de Down? Difícil, porque normalmente nós não... O desconhecido causa angústia já, né? E normalmente as pessoas não desejam ter uma criança portadora de alguma síndrome ou com alguma deficiência. Certo. Isso é comum e absolutamente compreensível, exato, muito compreensível. Mas essas mães, quando recebem a notícia, a princípio é um momento de choque, negação. Tá. Mas aí depois, através das informações, do conhecimento, essas situações, esses sentimentos, eles vão mudando. E aí entra
né, o empenho, a participação da família, a compreensão de ajudar, né, o enfrentamento daquela situação é importantíssimo para receber essa criança, que é uma criança especial. Sim, com algumas situações, como diz, características diferentes das crianças comuns. Né? E eu chamo de comum porque nós não devemos usar o termo normal, porque todos nós somos diferentes somos. Temos limitações, certo. Todos nós. Então, o mais correto é usar o termo comum do que normal. Isso. Tá. E então essa mãe, ela precisa de um suporte, ela precisa de muita informação, ela precisa de conversa, de repente, para poder esclarecer. É exatamente isso. Essa mãe precisa de um suporte, né? Essa palavra ela é adequada, porque a princípio esta mãe também sofre, né, esse choque, ela sofre um dano emocional porque não era o que ela esperava receber, um presente diferente, e aí então ela tem que lidar com isso. Então, a princípio, essa mãe precisa sim buscar conhecimento. Certo. Né, e apoio. É importante os familiares se apoiarem entre si, marido e mulher. Né, e é comum a separação do casal. Ah, é? É comum. Não. Talvez não sabendo lidar com tantas informações novas, com adaptações necessárias. Agora vamos virar um pouco a nossa conversa aqui. Quero entender a importância das terapias, desse apoio já logo na infância para que quem tem síndrome de Down possa se desenvolver da maneira melhor possível, possa se inserir melhor na sociedade. É importantíssimo mesmo. É o que nós chamamos de estimulação precoce. As crianças portadoras, né, os indivíduos que têm a síndrome de Down, eles têm que ir para especialistas logo muito cedo. Muito cedo, que eu digo, com 2 meses de vida. Uau! 2 meses de vida, os já pais... tem indicação. Já tem indicação de levar, por exemplo, fazer fisioterapia. Tá. Para fisioterapeuta. Por quê? Por conta da hipotonia muscular. Então, esse bebê vai demorar para sentar, vai demorar para engatinhar. Então, se ele for estimulado, ele vai conseguir, no tempo comum, esse ganho. Então, ele precisa desse estímulo. Tá. Então, e essa mãe, essa família, tem que entender isso. Por isso, buscar a importância disso, sim. Por quê? Porque uma vez bem tratado na infância, bem estimulado, o indivíduo vai ter um desenvolvimento melhor no futuro. E aí, lógico, que ele vai conseguir uma inclusão adequada na fase adulta. Certo. E ele vai se desenvolver de uma forma melhor e aí, então, vai conseguir trabalhar, vai conseguir ser incluído no meio social quando adulto. Você sabe que você está falando sobre isso aí. Eu quero agora mostrar para você aí de casa uma matéria muito legal que a Rafaela Martins foi conhecer de perto, um projeto super inclusivo em São Paulo com pessoas com síndrome de Down. Vamos ver. É na badalada Rua Augusta que uma lanchonete vem chamando a atenção. Mas isso não é pelo cardápio que é apresentado lá não, viu? E sim pelo carinho dos funcionários. O Unidal Café, ele sofreu uma transformação. Inicialmente, ele era um trabalho dos chefes especiais e eram chefes especiais café. Os chefes especiais é um instituto social que eu fui cofundador, né? E em 2017, eu fundei o café como uma forma de incluir pessoas com síndrome de Down no trabalho, no mercado de trabalho. A ideia desse café aqui é apenas um começo de um grande projeto. E sabe, esse cardápio aqui, ó, de respeito, oportunidade, amor e inclusão, a ideia mesmo é espalhar ele por todos os lugares. No café existem 9 alunos estagiários e remunerados com síndrome de Down. Aqui eles fazem de tudo, viu? Ajudam no estoque, servem, preparam as bebidas e alguns até mesmo já ficam no caixa. Mas, independente da síndrome, eles dão um show. Carol, me conta, o que você faz aqui no café? Eu faço quiches, né, que é poró de espinafre, bolo de cenoura, com creme de chocolate e os brigadeiros, né, que é o tradicional, o de churros e de café.
A Carol é um encanto de menina, ela nos recebeu com muito amor e carinho. Ela tem 24 anos e está no café há mais de 1 ano e tem surpreendido a todos com os dons e dotes culinários. Mas não é só ela não, viu? O Rodrigo, o mais engraçadinho do grupo, confessou que ama trabalhar aqui e, é claro, o dinheirinho que recebe ajuda e muito. Eu não largo um trabalho aqui, eu já amo um trabalho, eu já trabalhei há muito tempo atrás para papelaria. O espaço do café é concedido pelo dono do restaurante ao fundo, que além de ganhar um espaço descolado na entrada do seu restaurante, recebe também carinho de diversos funcionários maravilhosos. Eu fui o grande agraciado de tê-los aqui, porque é uma experiência fantástica. A gente vê que a gente não é diferente. O diferente, na verdade, é o que faz a diferença e que qualquer sonho que a gente tem, a gente pode realizar e que toda limitação é mera bobagem em relação a quando você tem vontade de fazer. E falando em sonho, você me disse anteriormente que por causa do trabalho, você quer estar juntando dinheirinho aí para realizar um sonho, 2 sonhos na verdade. Que sonhos são esses? O sonho é conhecer a minha banda CEO, né? Um dos integrantes é meu crush. E realizar o sonho da minha mãe, né? Viajar no cruzeiro para conhecer Roberto Carlos, o Fábio Júnior, que é o pai do Fiuk, né? É isso. Então vale a pena trabalhar? Vale a pena. E se vale, hein? A mãe da Carol, que é funcionária do café, conta o quanto. É muito gratificante, né? Primeiro porque ela acaba se desenvolvendo, que vê muita gente, então se acaba se soltando mais. E depois eu tô pertinho dela, né? Não tô esse carinho todo dia, nos dias que ela tá aqui. Mas é muito bom, não tem... É sensacional, Não é pra chorar não, hein? Senão eu já vou chorar. Que lindo! Olha, eu gostei muito da frase do que empresta o espaço ali, aquele proprietário de restaurante que empresta a frente. Ele falou que não existe limitação, que a limitação se torna bobagem quando você acredita que é possível, quando você quer realizar alguma coisa. Nem toda pessoa que tem síndrome de Down vai, de repente, se formar, vai fazer faculdade, mas é muito bacana se desenvolver, cada um tem um limite. Quando você chega àquele limite, eu acho que aquilo é sua formação, aquilo é muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho agora das dificuldades ou dos desafios que quem tem síndrome de Down enfrenta na escola, no trabalho, emocionalmente. Bom, eles... Depende de uma certa idade, mas eles sabem, eles entendem que eles são diferentes. Tem essa noção? Sim, eles têm essa noção. Eles entendem que eles são diferentes. E isso traz angústia também. Por quê? Porque eles percebem, infelizmente, mas ainda existe o preconceito. E eles percebem, né? Nós mudamos muito a sociedade como um todo, né, em relação aos portadores da síndrome de Down. Porém, ainda temos uma caminhada ainda. Ainda tem pessoas que não compreendem, né, a síndrome e que excluem. E essas crianças sabem, né, esses indivíduos, eles sabem, eles entendem isso num olhar, num gesto, numa palavra, eles compreendem. E aí, lógico que traz uma angústia, uma dor, mas eles são seres amorosos demais. Você, inclusive, eu queria voltar sobre esse assunto. A gente falou num outro programa aqui com a Silmara sobre quando uma pessoa tem uma deficiência ou quando ela tem, no caso do síndrome de Down, ela vai ter talvez um atraso mental, vai ter algumas características, mas são seres integrais, sensíveis. A gente percebe um comentário geral, né, de famílias que têm síndrome de Down, famílias que têm portadores da síndrome na família, de que eles são muito amorosos, mas que tem também, como a gente tem os dias nublados. Ficamos irritados às vezes, não é? São indivíduos
nessa questão são normais também. Sim, exatamente. Por quê? Questão emocional. E por quê? Porque, como qualquer um, nós podemos ter situações, transtornos, né? Algumas crianças têm o tal conhecido TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E a síndrome, existem as comorbidades, que são as outras... Que vão vir junto. Agregando, exato. E uma predisposição é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aí, o que acontece? Normalmente, essas pessoas que possuem esse transtorno e têm uma hiperatividade mesmo, então eles costumam ser mais agitados e às vezes confundem isso com agressividade. Isso às vezes tem que ficar atento, então, conhecimento tem que, novamente, precisa estar junto ali. Como você falou, eles também têm os dias mais difíceis, porque... Todos temos, gente. Todos temos. Todos temos. E assim não estão livres, lógico, de uma situação ou outra, ficarem irritados e demonstrarem isso. E você, já que você falou isso, também na escola, por exemplo, ou no trabalho, normalmente as pessoas tendem a cuidar um pouco mais de quem tem síndrome de Down. Proteger, abraçar e cuidar para não cair, paparicar. E às vezes a gente quer um pouco mais de liberdade. Quem tem síndrome de Down também às vezes pode ter esse acesso de, olha, preciso me libertar. Certamente tem. Tá. Eles têm esse acesso de preciso me libertar, porque o excesso sufoca. Tá bom. E as crianças não sabem disso, elas não têm o preconceito que o adulto tem, então elas às vezes sufocam. Elas querem uma overdose. Exato, sem querer, lógico. E aí a criança... que é especial, sente esse sufocamento, às vezes ele grita, né? Às vezes precisa só de um espaço. Espaço, exato. E aí confunde-se com agressividade. Não é que ele é agressivo, diferente. O tratamento é sempre multidisciplinar, né, Silmara? Sempre, sempre. Desde dos médicos, geneticista, e aí tantos outros, dependendo de cada um. Vai todo mundo trabalhar junto. Oftalmologista, porque a síndrome também... complementando os problemas de saúde, eles também têm problemas oculares, né? Problemas de visão, como o nistagmo, quando a visão corre para os lados, o estrabismo. Certo. Também tem a tendência de ter, dentre eles, miopia, né? Hipermetropia. Muitos usam óculos. Tá bom. Então... O atendimento tem que ser multidisciplinar. Tem que ser, desde todos os especialistas da área médica, como os terapeutas. Tá. Terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogo também, dependendo da situação, de qual fase a criança está e como aquela família está. E, enfim, isso tudo é importante. Tá bom. Silmara, eu tô fazendo o nosso molhinho da salada de frutas. Olha só, gente, eu coloquei a castanha de caju deixada de molho aqui. Vou adicionar suco de laranja. Se a sua laranja estiver bem docinha, você não precisa colocar muito mel, não. Mas a minha tá levemente azeda. Eu tô colocando aqui, olha, cerca de 2 colheres de mel ou o adoçante da sua preferência. Se você tem diabetes, é legal não usar mel, pode usar um xilitol, pode usar um outro tipo de adoçante. E agora eu vou bater isso aqui até formar um creme bem lisinho. Enquanto bate, eu quero colocar a salada de frutas que eu já misturei aqui numa vasilha mais bonita. A apresentação é importante, gente. Olha, então eu tô colocando aqui banana, mamão, uva, kiwi e propositalmente deixei o morango por último, porque eu quero que ele fique aqui por cima para ficar mais colorido, mais apetecível, tá? Vou dar só uma mexida. Aí eu venho com a chia, olha aqui. E também dá um charme para essa receita. Dou só uma mexida. Ó, de leve. A chia é rica em ômega 3, fibras. Ela tem uma mucilagem que ajuda a saciar a fome. Então é um ótimo grãozinho para você incluir na sua vida. E olha aqui. Já tá lisinho. Vou colocar num potinho à parte. A cor tá linda, o cheirinho tá maravilhoso. Se você quiser o seu mais espesso, é só diminuir o suco de laranja. Pode colocar um pouco menos, deixa o molho mais cremoso. Quero convidar você para provar. Bora provar? Vamos provar.
Você aí em casa pode fazer a sua, se quiser mandar pra gente a foto da sua salada de frutas, você pode mandar que eu vou ficar bem feliz de receber. Tem granola para acompanhar, tem um pãozinho, mas o molhinho não pode faltar, hein, doutora? Nossa, que delícia! Tem gente que vai querer colocar o molho direto para temperar já a salada de frutas. Eu quero morango. Vou pôr morango para você também, vem cá. Muito obrigada. Eu é que agradeço sua participação aqui no Vida e Saúde. Tá muito gostoso. Vamos provar? Vamos provar com o molhinho? Quero ver aqui. Vou fazer igual você. Olha que lindo, gente. Parece muito bom. Delicioso. Vou deixar você primeiro. Tá. Vai. Vamos lá. Sensacional, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. O bolinho tá demais. Gente, eu vou fazer na minha casa. Vai ter que fazer. E o aspecto fica muito legal também. Facinho de fazer, né, gente? Não dá pra reclamar não, né, doutora? Não mesmo. Tá muito bom, gente. Vocês não têm ideia de gostoso, maravilhoso. Doutora, é bom vir aqui porque você fala, eu abuso um pouco do seu conhecimento, mas em troca eu dou uma comidinha sempre saudável, gostosa. Inclusive, eu quero te agradecer aqui pela participação, os esclarecimentos. Eu sei que você tem uma atividade bem intensa, especialmente aqui com síndrome de Down, você consegue explicar pra gente de maneira que a gente consiga entender. Obrigada e volte mais vezes. Eu agradeço o convite. Até a próxima, então, tá? Você, obrigada por ter acompanhado a gente aqui no Vida e Saúde. Faz essa receita aí, conta como é que ficou a sua. Depois corre no banheiro escovar o dente, porque a chia gruda toda no dente. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, gente!